Uma boa tarde para você que está nos ouvindo, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, meus seguidores. Quero desejar para vocês uma boa tarde. Hoje nós estamos aqui falando para você, mas você não tem a ideia do que pode acontecer amanhã. O amanhã de Deus não é igualmente o amanhã do homem. O amanhã de Deus é totalmente diferente. Porque os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, nem os caminhos dos homens são os caminhos de Deus. E como eu li esse versículo aqui, eu vou ler esse versículo aqui, mas os céus e a terra que agora existe pela palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No versículo 10 da carta de Pedro, segundo Pedro, que está escrito assim, no versículo 10 do capítulo de número 3, eu li o versículo 7, agora eu vou ler o versículo 10 do capítulo 3. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, meu querido amigo ouvinte da palavra do Senhor, quero deixar bem claro para você que isso vai acontecer. Isso aqui não é história de carochinha, não é história não é fanfarra, não é nada disso aqui. Isso aqui é a realidade, que isso vai acontecer. Agora em 2020, 2 anos de pandemia, 2020, que até agora a pandemia não acabou ainda, mas o vírus ainda está rolando por aí, as pessoas põem culpa em A, em B, em C. Não, a culpa está no homem em si. Em todo ser humano a culpa está. Porém, quando Pedro escreveu aqui dizendo que os elementos se desfarão, está falando do ser humano, está falando do homem. No versículo 7, eu quero ler de novo: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra que se reserva como tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, Então, os homens ímpios não é só aqueles que não conhecem a Deus, é aqueles que é conhecedor da palavra de Deus, mas não as pratica, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem compromisso com a palavra, tem compromisso com a vaidade, com a mentira, com a falsidade, com o engano. Esses são os homens ímpios, e Deus vai tacar fogo sim sobre a terra, assim como Deus permitiu descer fogo sobre Sodoma e Gomorra por causa do pecado do homem, que lá era casamento de homem com homem e mulher com mulher, prostituição em massa. Deus foi lá e se irou e tocou fogo naquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Vai acontecer no globo terra. Não é numa cidadinha, nenhuma e nem outra, não. É no globo terra. Isso vai acontecer no globo terra. Ok? Aí lá no livro de Malaquias: mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quer dizer que para o povo de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, tem uma porta de escape. E eu convido você para entrar para essa família, entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Foi Jesus que falou. E Pedro escreveu esse versículo aqui, alertando do que vai acontecer. Essa a pandemia que passou agora, foi só um aviso do que vai acontecer, que é muito mais severo, o fogo queimando a terra e destruindo os prédios, destruindo fábrica, destruindo um avião, um carro e nação. Ok? Fica aí a dica para você. Deus abençoe.